Shalom Hashem, que vos fala Alf, nesse 27 de maio de 2019. Vamos falar sobre a sua situação, a minha situação neste mundo. Temos aqui a patena, o cálice, o crucifixo de Jesus. Perdoe os evangélicos por esse pouquinho de idolatria da figura de Jesus aqui. Nós estamos na Terra plana aqui. Por que a Terra plana ela é importante? Porque a Terra plana não é apenas uma teimosia de teoria de conspiração, não. Ela é uma brecha na cúpula do monopólio financeiro em que vivemos, né? Monopólio financeiro que começou com Tesla, os banqueiros de Nova York, aliás, onde o ministro Paulo Guedes, Bolsonaro e companhia vão buscar dinheiro, vão conversar, vão procurar investimento, Fernando Henrique, Aécio Neves, etc. Coisa que a gente está vendo aí. Depois começou tudo lá com Tesla, né? Terra plana, eletromagnetismo da cúpula solar. Isso é uma cultura, é uma brecha para a realidade cósmica que Jesus criou, que a Bíblia criou. Aí tem muita coisa para se ver, mas o foco não é Terra plana, o foco somos nós, a nossa cultura, nós que estamos no meio do conflito entre protestantes, católicos, judeus e as falsas religiões islâmicas, budista, hinduísta, sintoísta, xamanista. E você e eu estamos aqui no meio, olhando para Cristo, o Evangelho da Verdade, a cruz de Cristo, o Evangelho de Paulo, e procurando uma saída para liberdade, Cristo livre. Muitos pedem aí Lula livre. Realmente nós precisamos de Cristo livre, que o monopólio, não só protestante, mas católico, né? Dizem que o Paulo Guedes anunciou lá que ia doar o Banco do Brasil, Caixa Econômica, até o Palácio do Planalto, lá para os texanos do petróleo, banqueiros do Fed, de Nova York. Disse que para o Bank of America, Paulo Guedes, disse que ia doar para o Bank of America. O Bank of America, algumas dizem que, eu não sei o certo, é da Igreja Católica. Santander, alguns dizem também que é da Igreja Católica, da Opus Dei. Quer dizer, a Igreja Católica parece ter tanto ou muito mais dinheiro do que as igrejas dos sistemas protestantes. Nós estamos aqui no meio, sobre então o judaísmo, todas essas falsas religiões, tentando entender a cúpula da terra, o giro do sol e da lua, e nos libertar, e principalmente libertar o Cristo, que está preso pelos monopólios e pelas ideologias do capitalismo, que é 100% para a elite globalista de Nova York, e Roma e Paris e Berlim, e o comunismo, que é 100% para o Estado. Aí o Maduro, o maior representante hoje atual, mais famoso, e o Kim da Coreia do Norte. A China está aí entre um e outro, e o capitalismo dos banqueiros, dono da moeda do dólar, de Nova York. E já se avizinha aí uma quebra desse sistema para uma moeda única global, e aí vem anticristo, etc. Mas o foco aqui é o Evangelho da salvação. Enquanto o mundo gira sobre a terra plana da cúpula, o mundo, aliás, não gira, quem gira é a cúpula da terra plana que gira. E a terra está plana com os mares nivelados. Mas onde está o Evangelho? O Evangelho está em Efésios. E o diálogo continua, o diálogo do purgatório, o diálogo evangélico. Lá em Efésios capítulo 1 nós vamos ler que o Evangelho de Paulo, que é o Evangelho da cruz de Cristo,
ele foi revelado lá, resumido em Efésios 1, versículo 1 a 15. Então, Cristo foi a redenção e a nossa remissão na revelação, na plenitude dos tempos, que foi o ano zero de Roma, o grande sistema estatal capitalista, que hoje está dividido em China, Rússia, Estados Unidos e Europa. A grande Roma do Oriente e do Ocidente. E estamos aí no meio, tentando ver o foco. O foco qual é? O verdadeiro evangelho. Não é o misticismo, vamos dizer, protestante ou católico ou das falsas religiões e o seu terror e a sua violência às mulheres e aos homens e aos pobres. Mas é Cristo que libertou as mulheres, deu novo valor às mulheres, que podem largar a burca. E é então esse Cristo e esse evangelho verdadeiro de Paulo que diz que homem e mulher, judeus e gentios estão unidos em Cristo. Porque esse foi o propósito, o beneplácito de Deus o Pai, Godhead, com o Filho, trazer a nossa redenção na cruz, nos libertar e também se libertar para nós do monopólio hoje dos sistemas ideológicos e financeiros e cosmológicos, que dependem um do outro, está associado esse monopólio da conta da luz, que Tesla queria que fosse grátis para todos, mas não conseguiu, porque precisou do dinheiro dos banqueiros para fazer o motor de corrente alternada. E daí as telecomunicações, os computadores desenvolveram e chegamos aí ao celular. Pois muito bem, nós estamos aqui no meio, temos que ter esse foco. Não importa os sonhos que a gente tem, se é a visitação, se é a visão de Maria, da igreja. Que bom a gente sonhar com os parentes que morreram, né? O sonho é uma parte da nossa vida importante, 30% ou mais. Mas ela não pode nos tirar o foco do Evangelho de Paulo, que foi a revelação do beneplácito da vontade de Deus, que é um mistério. Assim como temos ainda muito a conhecer sobre o mistério do cosmos, das talvez 9 cúpulas e as águas que estão sobre estas cúpulas, nós temos que conhecer também os mistérios do beneplácito da vontade de Godhead, a Trindade, o Pai. O Pai revelou sua vontade no Evangelho de Paulo, e o Filho aceitou a cruz, a redenção e a missão, e enviou com o Pai o Espírito que eles expiraram sobre a igreja, sobre nós, que habitará e estará conosco para sempre. Então devemos conhecer esse Espírito Santo pela palavra, pela sã doutrina do Evangelho de Paulo, Cristo livre, não Cristo preso a sistemas financeiros, ideológicos, humanos e diabólicos. Pois temos que ter cuidado. Este Paulo diz, qualquer outro que pregar em Gálatas, ele fala, outro evangelho senão da cruz de Cristo que eu vos anunciei, e ele anunciou em Efésios capítulo 1, do versículo 1 a 15, a redenção, a remissão em Cristo, Deus, o beneplácito do Godhead, Pai, o maior, que não foi gerado. Jesus foi gerado pelo Pai na eternidade. Jesus e o Pai expiraram o Espírito Santo que está em nós, está na igreja. A igreja que é livre com o Cristo livre. Shalom Hashem, é esse que vos falou, Alf, oferecimento, Ministério Igreja de Jesus. Leia Efésios, estude, se possível também o grego. Efésios capítulo 1, carta de Paulo, versos 1 a 15.